noite a todos. Pode sentar, querido. Deixa eu fazer uma pergunta. Só quem nos visita a primeira vez hoje, primeira vez que você está aqui, primeira vez que você veio assistir o culto nessa igreja, levanta a mão bem alto para mim ver. Uma pessoa. Tem mais alguém? Vamos aplaudir Jesus? Duas. Aleluia. Sejam bem-vindos. Amém. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Deixa eu dizer algo para ti. Tu escolheu o melhor lugar para estar. Esse é o melhor lugar para estarmos na presença do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo de número 13. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, o primeiro evangelho. Se você está com dificuldade de achar, levanta a mão, vai até você um obreiro, um diácono te auxiliar. Amém? Se está com dificuldade de achar, levanta a mão que a gente ajuda você. Abra aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5 até o versículo de número 13. Essa noite a gente vai falar um pouquinho sobre fé. Diga fé. Diga fé. Aleluia. Quem achou, diga amém bem forte. Então vamos ler. Se você não achou, não te preocupa, né? Ouça a palavra agora. Amém? Para que você possa compreender. Vamos juntos. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Pode fechar sua Bíblia. Se você pode, feche os olhos também. Eu quero dirigir uma breve oração. Pai, nós te damos todo louvor por esse dia. Te damos louvor por poder estar aqui nessa casa, nesse ambiente preparado pelo Senhor para receber cada um de nós. Tudo está preparado e nós sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas.
Nessa hora, papai querido, como teu filho, teu servo, embaixador do Evangelho, eu quero, Senhor, convidar ao Espírito Santo, para que ele venha e glorifique o nome de Jesus, para que ele se mova nesse ambiente, para que a revelação da palavra venha ao coração de cada um de nós. Leva o entendimento, o nosso pensamento agora, cativo ao teu senhorio, e toda distração, sonolência, toda perturbação, tudo que não procede de ti, Pai, nós cancelamos agora, nós manietamos agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te amamos, te desejamos, te queremos. Toma o controle desse culto e glorifica o Rei da Glória, o nosso Senhor Jesus. Que os teus santos anjos aqui também estejam, Pai, passeando em meio à congregação, ministrando aquilo que está no teu coração, Pai. E nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Esse texto que por hora nós lemos, ele vai ser registrado em 2 evangelhos, no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas. Ele foi registrado por esses 2 autores. Queridos, e é um texto digno de nós estudarmos ele. É um texto digno de passarmos uma semana inteira lendo e relendo, estudando, pesquisando e extraindo verdades que o Senhor falará com cada um de nós por meio desse texto aqui, extraordinário. Esse texto ele falou muito forte ao meu coração, e o Senhor vai falar muito forte ao teu coração aqui essa noite, diga amém. Então esse homem que chega diante de Jesus, a Bíblia não nos relata o nome dele, mas a Bíblia vai nos relatar a função que ele tinha. A Bíblia chama ele de centurião. Diga centurião. O que é um centurião? Deixa eu situar você. Quem aqui conhece um pouquinho da organização militar? Levanta a mão para o céu. Do quartel, do exército, ou da marinha, da aeronáutica. Dentro dessas instituições existe o quê? Hierarquias de autoridade. Eu servi 7 anos no exército, conheço um pouquinho. Então, a autoridade maior é o general. Abaixo do general tem o coronel, depois o tenente-coronel, o major, o capitão, o tenente, e assim vai o quê? Baixando as hierarquias. Centurião, a palavra centurião significa alguém que cuida de 100 homens. Então esse homem, ele era responsável por 100 homens. Ele era alguém importante, ele era alguém reconhecido, ele era alguém de expressão, ele era alguém de posses, de finanças, ele era alguém importante no meio aonde ele vivia. Diga aleluia. Então nós vamos analisar esse texto, parte por parte, e extrair as verdades que o Senhor quer falar conosco. Diga aleluia. Eu quero te pedir algo essa noite. Não te distraia com nada. Amém? Tenta não se movimentar. Pode só respirar, tá bom? Respirar pode. Se não respirar, parte para a eternidade agora. Não é verdade? Mas fique ligado, fique conectado, porque Deus ele tem algo poderoso para ministrar o meu e o teu coração. A primeira coisa, esse homem chega diante de Jesus e ele lhe pede algo. Diga comigo, o centurião pediu algo para Jesus. Ele vai até Jesus e diz: me ajuda, porque o meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Eu acredito que esse centurião, pela influência, pelo conhecimento, por conhecer muitas pessoas, ele buscou em muitos lugares, eu acredito.
socorro para o seu servo. Provavelmente era alguém íntimo dele, provavelmente era um amigo dele, para ele se importar tanto com aquele soldado, com aquele servo que fazia parte da sua equipe. A primeira coisa que eu vejo aqui era que esse homem, ele tinha compaixão pelo seu próximo. Diga: compaixão pelo seu próximo. Então esse homem, por mais que ele tivesse muitas pessoas à volta dele, ele se compadeceu da necessidade de alguém que andava com ele. Então, amados, ele buscando ajuda de todo o coração, ele buscando ajuda para trazer a cura, para trazer a restauração, para trazer o quê? Uma restauração plena para o seu amigo, para tirar ele do sofrimento. Mas ele foi no lugar certo buscar auxílio. Ele foi até aquele que poderia de fato entrar com a solução para aquele problema que ele vivia. Está entendendo por que você está no melhor lugar? Jesus tem a solução para todas as coisas. Esse homem foi no lugar certo. Esse homem foi até a pessoa certa. Você está diante da pessoa certa. Jesus, o Rei da Glória. Quantos acreditam que Ele está aqui? Ele está. Você não precisa ver, você apenas precisa crer. Aleluia! Se crês, verás a glória de Deus. Aplauda bem forte Jesus. Então ele reconheceu. Quando ele foi até Jesus, ele reconheceu que Jesus podia resolver o problema. Que Jesus podia estender a mão, Jesus poderia fazer algo. E é tão interessante que quando nós vamos até Jesus, Jesus não vai olhar para a gente e vai dizer: eu não vou, te vira, tu te meteu nessa enrascada, o problema é teu. Ele não diz isso. Ele também tem um coração de compaixão. A Bíblia diz que Jesus olhava para as multidões aflitas, desamparadas e desesperadas, e ele sentia por elas o quê? Compaixão. A mesma compaixão que o centurião estava sentindo quando ele relatou aquilo para Jesus, Jesus também sentiu compaixão por aquele homem paralítico. Jesus também está aqui essa noite olhando para mim e para você e sentindo compaixão de mim e de você. Aleluia. Eu vou trocar de microfone, irmão. Aleluia. Melhorou. Aleluia. Segunda coisa que a gente vai aprender aqui nesse texto. Após Jesus declarar que iria com ele para curar o seu servo, o centurião ele faz outra declaração. Ele diz assim: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. O que isso significa? O que nós podemos extrair daqui? Ele reconheceu, querido, a situação dele de pecado. Ele era um homem, uma autoridade, ele era alguém de expressão, mas quando ele chegou próximo a Cristo, a glória de Cristo, o poder, a autoridade, a majestade de Cristo, quando ele viu o Senhor, ele viu como ele estava. Quantos já leram Isaías capítulo 6? Levanta a mão para o céu. Lembra daquele texto onde Deus ele leva o profeta Isaías até a presença dele? E Isaías era um profeta, era um homem de Deus, mas diante da presença de Deus, da glória de Deus, Isaías disse assim: ai de mim, porque os meus olhos viram o Rei da glória. Ai de mim, porque eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios e habito em meio a um povo de lábios impuros.
Então esse homem, querido, ele reconheceu a Cristo, a majestade, a soberania, e ao se aproximar de Cristo, ele reconheceu que ele não era digno que Cristo entrasse dentro da sua casa. Mas também eu vejo aqui algo também extraordinário: humildade na vida desse homem. Lembra que ele era uma autoridade? Ele poderia chegar diante de Jesus: ei, Jesus, vamos comigo lá na minha casa, curar lá o meu servo. Eu sou uma autoridade dessa cidade, Jesus. Mas ele não vai até Jesus assim, porque a Bíblia vai dizer que Deus, ele resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas ele não resiste aos simples e os humildes de coração. Ele reconheceu que Jesus era maior que ele. Ele reconheceu a autoridade de Jesus. E com humildade ele chegou diante do Senhor e encontrou o favor de Cristo. A Bíblia vai dizer também, querido, se nós não formos como crianças, nós não entraremos no reino dos céus. Por que isso? Porque a criança, ela é simples, é pura. Aleluia! Se você ficar lá embaixo e o seu filho ainda pequeno ficar em cima do altar, você diz para ele: filho, joga-te no colo do pai. O que o filho faz? Joga rapidamente, porque ele não duvida, ele não questiona. Aleluia! Mas se ele já está grandinho, 12, 13 anos, o pai diz: joga, se joga. Não, pai. E se tu me deixa cair, ele já começa a questionar, ele já perdeu aquela pureza. Então nós temos que voltar a ter a pureza com relação ao Senhor. Diga aleluia. Voltar a ter a humildade de chegar diante dele com humildade de coração, reconhecendo que ele é o Senhor. E você vai encontrar o favor dele. Diga comigo: humildade. O Senhor se agrada. Seguindo o texto, o centurião vai dizer assim: mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. O que a gente aprende aqui, querido? Aqui ele revela o nível da sua fé em Jesus. O centurião revela aqui algo extremamente, olha para mim, extremamente importante. Ele revela o nível de fé que tinha onde? Dentro do coração dele. Jesus disse para ele: eu vou contigo e vou curar ele. E ele disse: não precisa, manda, libera apenas uma palavra e o meu servo será curado. Que fé extraordinária desse centurião. E esse nível de fé deixou Jesus de que forma? Surpreendido. Ele surpreendeu Jesus. Ele chamou a atenção de Jesus com aquela declaração: não precisa ir lá, Jesus. Libera uma palavra somente e eu sei que o meu servo será curado. Deixa eu te dizer algo, querido. Essa noite será liberado palavras aqui. Palavras da parte do Senhor, hinos estavam sendo entoados, Deus estava falando, Deus estava liberando palavras a nosso respeito, com relação à nossa vida, com relação à nossa família, com relação à nossa saúde. Palavras serão liberadas, e eu e você, se nós entrarmos no nível de fé que o centurião estava, quando nós chegarmos em casa, muitas coisas já terão acontecido para a glória do nome de Jesus. Esse é o nível de fé que Deus espera. Eu preciso chamar a sua atenção para algo. A Bíblia vai dizer que sem fé nós não conseguimos agradar a Deus. E aqueles que têm falta de fé, peçam ao Senhor que Ele vai dar. Hoje você vai sair daqui voando nas asas do Espírito.
com um novo nível de fé sobre a tua vida. Talvez você entrou aqui dentro hoje como um gatinho, com medo e acuado. Já viu o gatinho com medo de cachorro? Fica todo acuado, levanta aquele pelo das costas, sim ou não? Uma pergunta para mim agora: como é que eu vou sair, pastor? Não, só dois. Todo mundo: como é que eu vou sair daqui, pastor? Para ensaio foi bom, mais uma vez. Pergunta para mim: como é que eu vou sair daqui, pastor? Rugindo como um leão. Se é para aplaudir, aplauda Jesus. As pessoas vão te olhar depois do culto e vou trazer para a linguagem gauchesca, amém? Mas o que aconteceu contigo? Aí tu vai dizer: mas saí de um culto abençoado. E meu Deus, que presença de Deus naquele lugar. A minha fé estava lá embaixo, agora está lá em cima. Aleluia! Vamos adiante. Diga assim: tem mais. Diga: é só o começo. Aquele homem, querido, ele vai dizer: pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Digo a um: vai, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Aqui ele demonstra algo extremamente importante. Ele demonstrou que ele reconhecia em Jesus alguém de autoridade. Quem é Jesus para você? Jesus é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele está sentado acima de todos. Não há ninguém maior do que Jesus. Não há nome igual ao de Jesus. Esse é um nome sobre todo nome, a qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é Senhor. É um nome de maior autoridade. Quando o nome de Jesus é falado, Jesus, coisas começam a acontecer. Esse nome tem poder, irmão. E esse homem reconheceu a autoridade de Jesus. Ele já estava acostumado com essa questão de autoridade por fazer parte de um exército. Ele estava acostumado com essa questão. Então ele chega e reconhece em Jesus uma autoridade muito acima da dele. Aleluia! Porém, muitos que faziam parte do dia a dia de Jesus tinham dificuldade em reconhecer a autoridade dele. É ou não é verdade? Muitos que andavam com Jesus não reconheciam a autoridade dele. Olhavam para ele como qualquer um. Mas esse homem olhou para Jesus, querido, e encontrou o favor dele. Essa noite você vai olhar para Jesus com outros olhos e você vai sair daqui com o favor dele sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Ao ouvir isso, olha isso. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, as pessoas que estavam próximas a ele: não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Aqui nós vemos o próprio Cristo honrando esse homem, dizendo diante de todos: ei pessoal, eu não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé como a fé desse homem. Jesus honrou ele publicamente, diante de todos. Aleluia! Ele reconheceu a fé que aquele homem tinha. Diga comigo: sem fé é impossível agradar a Deus. O que é a fé? Definição rápida:
É você acreditar naquilo que ainda os teus olhos não viram, acreditar como se já existisse. Quantos acreditam na salvação? Aí levanta a mão para o céu. Você vê a salvação? É físico, você palpa, você toca? Não, mas você acredita. Você acredita que você aceitou a Cristo, você está andando com Ele pela palavra dEle, você será salvo porque a Bíblia assim declara, sim ou não? Isso é fé. Isso é fé. Então você já tem fé dentro do seu coração. Mas essa noite o Senhor vai inflar essa fé. Ele vai encher, aleluia, o nível vai aumentar de fé dentro de você. Diga amém. Jesus vai dizer assim: eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui Jesus se dirige à multidão que seguia ele. A multidão que tinha aliança com Deus. O povo da aliança com Deus, querido, teve dificuldade em reconhecer a Cristo. A Bíblia vai dizer, ele veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. E ele vai dizer assim: muitos de vocês que eram para se assentar à mesa comigo no reino do meu Pai, vão ficar de fora. Porque vocês estão olhando para mim e não estão reconhecendo quem eu sou de fato. Então vai vir gente do Oriente e do Ocidente e eles ocuparão os lugares que eram para ser de vocês. Nós estamos ocupando esses lugares. Aleluia! Porque nós cremos em Cristo como o Filho de Deus, como o Messias, como o Salvador. E muitos ainda dentro do povo da aliança, dentro de Israel, muitos ainda não acreditam em Jesus. Olham para ele como alguém que passou pela terra como um mestre. Uma grande parte do povo de Israel já acredita, mas outra ainda não. Mas nós estamos ocupando os lugares que deveriam ser deles. Você imagina como ficou o coração de Jesus naquele momento? Eu acredito que ele ficou triste de olhar para os seus irmãos, de olhar para aquelas multidões e saber que muitos deles iriam perecer, porque não estavam conseguindo reconhecer a Cristo. Ele fala isso, ele declara isso, ele expõe isso. Mas eu e você estamos reconhecendo Ele. Aleluia! Que privilégio! Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Jesus precisou ir até a casa dele, irmão. Quem é que gerou o milagre? Quem é que gerou o milagre? O centurião, por meio da sua fé. E quando ele retornou, o seu servo estava curado. Você veio para a presença de Deus. Ouça isso. Você veio para a presença dele. Você veio adorá-lo, outros vieram pedir socorro. Outros vieram buscar algo do Senhor. Deixa eu liberar uma palavra profética. Obrigado por essa mão levantada. 2, 3, 4. Ainda hoje, quando você chegar em casa, certos problemas que você enfrentava já estarão resolvidos. Porque enquanto eu e você estamos na presença de Deus, Deus está trabalhando em meu e teu favor. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Creia nisso. Busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas Ele vos acrescentará. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. A Bíblia diz que Deus dá os seus enquanto eles ainda...
Imagina você vir aqui adorá-lo, exaltá-lo, buscar a sua face, sacrificar horas do seu dia para estar na presença dele. Alguns caminharam, alguns enfrentaram dificuldade, até mesmo de familiares. De novo vai para a igreja. Já leva o teu colchão e faz a tua cama lá. Não precisa nem voltar para casa. Mas você venceu, e o Senhor está do teu lado. Maior é o que está em ti do que aquele que está no mundo. Continue resistindo a Ele, e Ele fugirá de você. Se nós andarmos com Jesus, o mar se abre. As dificuldades são vencidas. Teremos sim as tribulações, mas Ele estará conosco. Você não estará sozinho, você não estará desamparado. Cornélio, por meio da sua fé, gerou aquele milagre. Mas eu vou te dar outro exemplo para não ficar só em Cornélio. Lembra da mulher com fluxo de sangue? Quem lembra? Levanta a mão para o céu. Quantos anos doente? 12 anos, sangrando perna abaixo, com hemorragia, não parava as suas regras, não parava, 12 anos, sangrando, fraca, enfraquecida, debilitada, humilhada, e a Bíblia diz que ela já havia gastado todos os seus recursos em médicos em tantos lugares, buscando a cura, a solução para o seu problema, mas não encontrara. E ela ouviu falar que Jesus estava na localidade aonde ela morava. E ela decidiu no seu coração: eu vou ir até Ele. Você veio até Ele essa noite. Eu vou até Ele. Ele não precisa nem olhar para mim. Ele não precisa nem falar comigo. Ele não precisa nem colocar a mão na minha cabeça. Eu vou até Ele, e se tão somente eu tocar na orla da veste dele, eu sei que eu serei curada. E ela foi, querido, e ela passou por meio de todos, e ela conseguiu tocar nele. E quando ela tocou, algo aconteceu. Quem é que vai tocar nele aqui essa noite? Algo aconteceu. Jesus parou. Meu Deus. Jesus parou. E ele disse: alguém me tocou. Na linguagem do germano dos dias de hoje, diga amém. Vou imitar Jesus falando: Ele é meu amigo, meu Senhor, amém? Mas os discípulos começaram a dizer para ele. Ele disse: alguém me tocou. E os discípulos começaram a dizer: mas Jesus. Se fosse nos nossos dias, né? Aqui no Rio Grande do Sul: mas Jesus, tu tá de brincadeira. Quantos te tocam? Como tu vai dizer que alguém te toca? E ele disse: não, mas alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu virtude ou poder, que é a mesma coisa. E entrou naquele corpo debilitado e doente, e a cura se estabeleceu naquela hora. E Jesus olhou para ela e declarou o quê? Vá em paz, eu te curei, a tua fé te curou. Assim como Cornélio, assim como essa mulher, se eu e você crermos de todo o nosso coração,
muitas coisas se estabelecerão nas nossas vidas. Quem pode aplaudir Jesus? Eu vou ler outro texto aqui e vou encerrar. Esse texto é para inflar ainda mais o nível de fé dentro de você. De vez em quando eu jogo bola com meu filho. E às vezes, por ficar muito tempo sem jogar, a bola murcha. Já tentou jogar futebol com bola murcha? Não dá, é ruim. E também ele tem a bicicleta e às vezes ele fica tempo sem andar e o pneu não dá. Aí eu tenho bomba de bola e tenho bomba de bicicleta. E eu pego a bomba, encaixo na bola e começo. E daqui a pouco aquela bola está cheia. Ou no pneu lá. E daqui um pouco aquele pneu está cheio. Eu vou ler esse texto para fazer o que na sua fé essa noite? E pessoas que estavam que nem a bola murcha vão começar a se encher de fé aqui essa noite. Deixa eu te dizer algo, com todo respeito. Se você sair daqui da igreja essa noite e o diabo se atravessar na tua frente, se fosse antes do culto, não fala ainda, para não estragar. O irmão é rápido, hein? Já pegou. Se fosse antes do culto, talvez muitos de nós ia fazer o quê? Opa, vou por aqui. Mas depois desse culto, você vai olhar para ele e vai dizer: vou passar por cima de você, se você não sair da minha frente. Vai passar que nem um trator. Aleluia. Abre aí se você quiser abrir comigo. Mateus capítulo 21, versículo 18 ao 22. Mateus capítulo 21, versículo 18 ao 22. E o ministério de louvor já vem para cá. Irasotiete. A bombinha do Espírito aí, ó. Quem acredita nisso? Mateus 21, do 18 ao 22 diz assim: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-se e atira no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Isso é para mim, é para você. Tudo que nós pedimos em oração, é lógico, vamos abrir um parêntese dentro da palavra. O Senhor, Ele vai nos conceder. Não era só para o Cornélio,
centurião, perdão, não era só para a mulher do fluxo de sangue, é para mim, é para você. Aleluia. Depois de Jesus ter atendido uma grande multidão, a Bíblia diz que ele entra dentro de um barco e os seus apóstolos com ele. E ele vai para a parte de baixo do barco descansar, ter um tempo de sono. E ele dormiu, cansado de atender às necessidades das pessoas. E na parte de cima ficou os discípulos, pescadores experientes, homens que entendiam da arte da pesca, da arte de transportar uma embarcação. Mas em determinado momento, a Bíblia vai dizer que um vento forte começou a soprar e as ondas se agitaram e batiam com violência naquele barco. E os discípulos começaram um olhar para o outro e vamos dizer: nós vamos morrer. E eles se olhavam e diziam: e o mestre estava dormindo. Vamos lá chamar ele, nós vamos morrer, gente. Ele estava apavorado. As pernas estavam o quê? Tremendo. Aí vão lá, com carinho, chacoalha o mestre, acordo ele deve ter aberto os olhos, dá aquela esfregada primeiro, amém? O que vocês querem, gente? Acabei de dormir, estou cansado. Jesus, não te importa, nós vamos todos morrer, está a maior tempestade lá fora. Ele levanta, ele vai até em cima do barco, ele estende a mão dele e ele faz o quê? Dá uma ordem, dá um comando, bota a fé dele em funcionamento. Jesus! Vento, aquieta-te, mar, acalma-te. E a bonança se fez naquele lugar. E eles olharam: quem é esse? 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 Que o mar e os ventos lhe obedecem. Esse é Jesus. É Jesus. Temas de casa. Diga temas de casa. Ler Hebreus capítulo 12. E essa semana também ouça o que eu vou dizer. Essa semana você vai começar a profetizar sobre problemas que você estava enfrentando. Você vai declarar. A partir de hoje você vai dizer: não dá certo. Você não vai mais dizer nunca vai dar certo. A partir de hoje você vai mudar a sua palavra. Você vai começar a dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas. Você vai botar a sua fé em ação. Você vai atrair milagres de Deus sobre circunstâncias da tua vida. Deus vai te dar experiências essa semana. E a sua fé vai fazer assim. Vai aumentar ainda mais de nível. Eu vou te contar uma experiência minha. Para fazer ainda mais na tua fé. Olha para o teu irmão e faz assim para ele. Você nunca mais vai esquecer desse culto. É sério, irmão. Vai ficar gravado na sua mente.
você vai lembrar de todo ele. Ouça isso. Talvez teve cultos, teve mensagens que você saiu daqui, virou esquina e esqueceu. Esse tu não esquece mais. Por quê? Porque a glória dele está aqui. A glória dele está aqui. Quando eu morava em Santa Maria, ainda liderando a juventude, teve um tempo da minha vida que Deus me levou muito para o monte. Praticamente todos os sábados eu estava orando no monte. Hoje eu não sinto mais aquele desejo, aquela necessidade de estar no monte como eu sentia. Era um período, era uma estação da minha vida. Todo sábado, se não tivesse chuva, eu estava lá. Às vezes ia pessoas comigo, às vezes não ia. Até sozinho eu fui. E nós chegamos no pé do monte para orar. Fizemos uma roda de oração, tinha 10 pessoas mais ou menos, e eu levava a minha caixinha de som, botava um louvor, a gente adorava primeiro e depois orava. E quando nós chegamos, que nós iríamos começar a orar, começou a ventar, cair folha no meio do mato, começou a relampejar, mudou o cenário e começou a chover. Chuva de fato. E havia uma tempestade, pelo número de raios, pelas nuvens que se formaram. E os irmãos olharam para mim e falaram: Germano, vão descer. Mas me veio uma ousadia de Deus. Eu lembrei de Elias. E a Bíblia vai dizer que Elias era homem sujeito como eu e você, homem. Mas ele orou e o céu se fechou. Ele orou e o céu se abriu. Ele orou e desceu o fogo do céu. A Bíblia diz isso. E veio uma ousadia de Deus no meu coração. E eu disse para os irmãos: não vamos descer. Nós acabamos de chegar. Nós nem oramos ainda. Eu não aceito isso. E levantei a mão para o céu, querido. E disse: Pai, tua palavra diz que nós somos homens como Elias. Elias era sujeito como nós, e ele orou e o céu se fechou. Eu sei que a terra precisa de chuva, mas nós estamos aqui com um projeto, um propósito de buscar, de orar. Pai, no nome de Jesus, a palavra que nós lemos. Pai, no nome de Jesus, que essa chuva não caia. Enquanto nós não terminarmos o período da oração, não abrimos a porteira da propriedade, não colocarmos os carros do lado de fora na estrada, quando nós estiver dentro do carro, a chuva pode cair. Em nome de Jesus. E seguir adorando. E seguiu ventando. E seguiu caindo folha. E seguiu relampejando. E seguiu chovendo. Mas eu segui de olhos fechados adorando o meu Cristo. E até esqueci da oração. Eu acredito que muitos deles devem ter pensado: o irmão tá fazendo mal, alguma coisa para ele. Ele não está bem, ele comeu alguma coisa estragada. Nós ficamos até 1 da manhã. Chegamos lá 11 e pouco. 1 da manhã nós encerramos a oração. E eu me esqueci da oração. A gente foi se entregando, que nem a gente vai se entregar agora, diga amém. Aí a gente esquece de tudo, de horário, de compromisso. É tão gostoso. Me entreguei. Aí eu olhei para o relógio 1 da manhã e disse: vamos descer, irmãos, vamos. Abrimos a porteira, colocamos os carros para fora, fechamos a porteira quando nós estávamos andando na estrada. Uau! A tempestade caiu, a chuva caiu. E eu me lembrei da oração. E Deus ali me deu uma grande experiência, onde a minha fé, ela subiu de nível. Deus vai te dar experiências essa semana. No nome de Jesus Cristo, você vai mudar situações por meio da sua voz, por meio da sua declaração. Você vai colocar a sua fé em ação. Coisas vão acontecer para a glória do nome de Jesus. Se você acredita, se coloque de pé, aplauda bem forte a Jesus.